Chegamos com uma edição especial do ClickTube News sobre o coronavírus, a doença que muda o comportamento do mundo, abala a economia e avança em velocidade avassaladora, repercute de maneiras diferentes nas redes sociais. Como reagir a uma postagem sobre o vírus? O pânico nas redes pode ser um inimigo ainda maior do que o próprio coronavírus. Você vai ver com os nossos ClickTubers na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil as diferentes reações ao avanço da doença. A NBA suspende a temporada depois de ter um jogador contaminado. Na Austrália, o ator Tom Hanks admite que ele e a mulher têm coronavírus. O presidente Donald Trump adota uma medida drástica e suspende os voos vindos da Europa. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro chegou a chamar a doença de fantasia, tem um assessor direto com o coronavírus. E o Ministério da Saúde anuncia as primeiras medidas para o enfrentamento da doença. O SUS já admite ter que usar até 2.000 leitos de UTI para tratamento do coronavírus. Eu sou o Guto Abranches e o ClickTube News está no ar. O presidente Jair Bolsonaro viu de perto, teve que constatar, admitir que a pandemia de coronavírus não é uma fantasia criada pela mídia, como ele disse recentemente. Você se lembra? Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Um assessor direto do presidente, muito influente, o secretário de comunicação Fábio Weingarten, testou positivo para o coronavírus. Ele fez parte da comitiva que acompanhou o presidente Bolsonaro na viagem aos Estados Unidos esta semana. Bom, de imediato, a agenda do presidente, toda ela cancelada, e também começaram muito rapidamente a circular rumores em Brasília de que o próprio presidente Bolsonaro poderia estar com a doença. Informações do Palácio do Planalto dão conta de que ele fez os exames e de que os resultados devem sair nesta sexta-feira. De concreto, por hora, o seguinte: o Palácio do Planalto resolveu se mexer e as primeiras medidas de combate à doença foram anunciadas pelo Ministério da Saúde no início da tarde. Em função do que vem acontecendo na Itália e pelos estudos, pela análise que nós fizemos e por uma provável necessidade maior até do que os 1.000 leitos que nós estávamos pensando, nós já vamos publicar amanhã um novo edital, passando não para 1.000 leitos, mas passando para 2.000 leitos de UTI. Então, nós vamos dobrar a oferta de leitos que ficará disponível para os hospitais que estiverem atendendo coronavírus, para os hospitais que são referência no atendimento dessa situação. Nessa mesma coletiva, o Ministério da Saúde admitiu que já há casos sendo confirmados em várias regiões do Brasil e, principalmente, confirmou que há casos de pessoas contaminadas que não tiveram nenhuma relação com outras pessoas que vieram de fora do país. É evitar concentração de pessoas em hospitais, sejam eles públicos ou privados. O que a gente entende é, as pessoas que estiverem doentes, irem nesses hospitais, elas vão terminar se encontrando com outras pessoas que estão doentes, que estão imunodeprimidas por outras razões, e a possibilidade da transmissão se eleva muito. O governo de São Paulo, o estado que tem o maior número de casos até agora, também anunciou medidas para enfrentar a doença. O governador João Dória disse em pronunciamento que o grupo de contingência que foi criado vai ampliar sua atuação, aumentar o número de leitos à disposição e ter um cuidado especial com o grupo de risco, que são as pessoas com mais de 60 anos. Ao encerrar esse pronunciamento, o governador fez questão de tranquilizar a população. Neste momento, não há nenhuma razão para pânico ou medidas extremadas. As medidas que serão recomendadas aqui pelo Dr. Davi Wipp estão fundamentadas em preceitos da medicina preventiva, da ação sanitária, da ação de saúde e dentro dos protocolos da Organização Mundial de Saúde. E é muito importante que esta visão sem pânico seja passada com toda a transparência à população do estado de São Paulo.
Mas as mensagens de tranquilidade das autoridades não bateram com força não nas redes sociais. Foi a hashtag Coronavírus Brasil que esteve no topo dos trending topics do Twitter, por exemplo, durante praticamente o dia inteiro. Foram várias mensagens compartilhadas falando da doença. Infelizmente, boa parte delas alardeando pânico e deixando as pessoas confusas e sem informação adequada. Tem um áudio que circulou no WhatsApp que traz informações dadas pelo médico Fábio Jatene de São Paulo. Vamos ver o que ele diz. Nos próximos 4 meses, na Grande São Paulo, 45 mil casos eles estão prevendo. E que vão precisar de UTI de 10 a 11 mil casos. E não tem 10 mil leitos de UTI disponíveis, né? Não tem. O Marcelo Amato contou que na Itália está o caos, porque as UTIs estão cheias, lotadas, abarrotadas, e agora eles estão pondo o doente no centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico tem respirador. Então, dá para botar o doente no centro cirúrgico usando como uma sala de UTI. Todas as operações foram suspensas, né? E eles estão tentando, da melhor maneira, fazer tratamento intensivo. O secretário de Saúde, Davi Uip, confirmou que a voz é a mesma do Dr. Jatene, mas ele disse que o Dr. Jatene é cirurgião e não infectologista, e que fez uma interpretação das informações. A agência Lupa, que é uma das mais prestigiadas na apuração de fake news, analisou vários posts que andam aí pelas redes sociais. Inclusive esse que você vai ver, que saiu no Facebook e que diz o seguinte: o coronavírus não suporta temperaturas acima de 27 graus. A informação é falsa. O coronavírus não suporta temperaturas entre 30 e 40 graus. Na mesma linha, outro post, esse foi pelo Twitter e dá conta do seguinte: azeite, maisena e vinagre matam o coronavírus. Quem postou viu no grupo de Zap e, como sempre se faz, garantiu que pode confiar. Será? A determinação da OMS é lavar as mãos com álcool gel a 70 graus. Mas a internet pode sim ajudar, sobretudo na prevenção. Mesmo que tenha gente que ache inadequado tratar, por exemplo, com humor, um assunto tão grave, tão sério quanto é essa doença que preocupa o mundo inteiro. É que a intenção da internet, uma delas, é fazer a gente ter a atenção chamada, despertada para um determinado assunto, para que alguma imagem, alguma frase, algum exemplo fique na cabeça da gente. Isso funciona, sobretudo quando se fala de prevenção. Quer ter uma ideia? Olha esse vídeo aí, que está fazendo muito sucesso na Itália, que você sabe que é um dos países mais castigados pela doença. Ele está circulando, falando de prevenção, você vai entender mesmo sem falar italiano. Muita gente se perguntando por que a Itália é o país europeu mais atingido pelo coronavírus até o presente momento. De acordo com as autoridades italianas, é porque existe um fluxo muito intenso e constante de turistas chineses que chegam à Itália pelo norte do país. Claro, é um fluxo que foi interrompido desde o início da quarentena. Hoje, o presidente americano Donald Trump tomou uma medida, ele suspendeu os voos entre a Europa e os Estados Unidos. Mas será que essa não é uma medida drástica demais? Vamos lá, vamos aos Estados Unidos. Quem vai trazer informações para a gente é o jornalista Vandrei Pereira, do canal 5 Minutos com Vandrei. Diga. Olá, Guto, obrigado pela oportunidade. Direto aqui do nosso 5 Minutos com Vandrei Pereira com as notícias da Flórida. Eu, particularmente, estou sim um pouquinho resfriado,
mas longe de ser coronavírus. Mas claro que todo mundo fica preocupado, né? Ainda repercute bastante aqui a decisão de ontem do presidente Donald Trump de banir os voos vindos da Europa, né? A partir da meia-noite dessa sexta-feira, a União Europeia já anunciou que reprova totalmente essa medida. Muita gente se questiona se não é mais uma medida impulsiva tomada pelo presidente Donald Trump, mas, segundo ele, é uma medida preventiva. A NBA, a Liga Nacional de Basquete, suspendeu a temporada pelas próximas 2 semanas. O jogador Rudy Gobert, do Utah Jazz, ele está com o coronavírus, né? Foi confirmado também no dia de hoje. O ator Tom Hanks e a mulher dele anunciaram o coronavírus nas redes sociais. Estamos com coronavírus, mas segundo eles, estão bem. Aqui na Flórida, até amanhã de hoje, foram confirmados 29 casos e 2 mortes. Mas olha, por incrível que pareça, dentro do condado de Orange, onde fica a cidade de Orlando, as cidades mais visitadas do mundo, até o momento não foi confirmado nenhum caso de coronavírus. Há muita preocupação, é claro, com o turismo e com os parques. A Disney disse que intensificou a limpeza dentro dos parques, está distribuindo, ou melhor, está colocando estações, né, com aquele gel para que as pessoas possam desinfetar as suas mãos. Os parques da Ásia da Disney estão fechados sem previsão de abertura, mas os parques da Flórida seguem abertos normalmente. O público é que tem que tomar bastante cuidado. É quase impossível, né, poder limpar todos os carrinhos da Disney o tempo todo. Fora a preocupação com a saúde, há, claro, muita preocupação com a economia. Vocês sabem que a todo momento a gente recebe aqui no telefone celular uma mensagem de texto de alguma empresa, de algum restaurante, dizendo o seguinte: olha, amigo cliente, você pode voltar aqui no nosso restaurante, que nós estamos trabalhando firme na limpeza. Ou seja, o impacto na economia é sim muito grande, Guto. Semana que vem a gente tem um feriado tradicional, o feriado de Spring Break, em que as escolas fecham, as crianças ficam de folga, deveriam aproveitar os parques, mas pelo menos aqui em casa a gente vai ficar quietinho, esperando para saber o que vai acontecer. Guto, é com você, muito obrigado. Medidas extremas de suspensão de eventos esportivos, desse tipo aí que você viu, da NBA, estão pipocando pelo mundo inteiro. A Conmebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, por exemplo, suspendeu as 2 primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, que estavam originalmente previstas para o final de março e mês de abril. Vamos continuar o nosso giro com os nossos Clicktubers, agora com a Renata Cordeiro, do canal Caminhos com Renata Cordeiro. Oi, Guto. A situação aqui em Portugal ainda não é com números tão alarmantes quanto a gente tem acompanhado, tanto na Itália quanto na Espanha. No momento, a gente tem 78 casos confirmados e mais de 630 suspeitos. Mesmo assim, o governo português está tomando algumas medidas. Provavelmente vão fechar as escolas. As escolas particulares, em sua maioria, as faculdades também, já não estão tendo aulas. E como a gente está tendo um pequeno verãozinho, chegamos a 26 graus na quarta-feira, dentro do nosso inverno português, muita gente resolveu ir para a praia. E por isso, aqui em Cascais, por exemplo, existe a ideia do Conselho de fechar a praia para o acesso público. E olha, não está afetando só a economia e o trânsito livre e as aulas das cidades aqui portuguesas, não. Está afetando também o esporte. O coronavírus tem afetado agora muito Portugal também. E quando eu falo Portugal, eu falo também do futebol, dos eventos esportivos. Não à toa, os jogos da Liga Nacional, que seriam de portões fechados, isso foi uma decisão de 2, 3 dias, agora foi comunicado que não vão ter os jogos, foram cancelados até segunda ordem, então isso mostra como tem impactado, e vai não só no futebol, outros eventos esportivos também estão sendo fechados ou suspensos até segunda ordem. Tem complicado, afeta a todos, afeta o meu caso, por exemplo, cara, como eu falo, é uma questão global, eu tinha entrevistas marcadas na Inglaterra, foram canceladas por conta desse contato com as pessoas. Tem atrapalhado o nosso trabalho, o dia a dia das pessoas, e ainda tem muito a acontecer. Infelizmente, Portugal está a receber essas notícias e essa situação agora, como aconteceu na Itália. A Itália também começou um pouco devagar, de repente virou o que virou, o país está sitiado, está fechado. Portugal espera que não aconteça, mas por tudo ser muito novo, as decisões terem sido tomadas um pouco de forma demoradas, vai impactar ainda mais, então complicado. O futebol português sendo afetado agora por conta do coronavírus. Pois é, muita gente tem me relatado também que os supermercados estão com prateleiras vazias, que existe muita fila de gente já comprando, estocando em casa. Eu particularmente não vivi isso, mas tem relatos de vários amigos que estão passando por isso, principalmente em Lisboa. É isso, Guto. A gente espera trazer melhores notícias da próxima vez.
Agora na Espanha, Adriana Leves, do canal Olá Espanha Oficial, fala como está a situação em Barcelona. Olá, Guto Abranches e todos que estão acompanhando o ClickTube News. A Espanha é o segundo país da Europa com o maior número de mortes, atrás da Itália. O país registra 84 mortes por coronavírus e tem quase 3 mil pessoas infectadas. Hoje, inclusive, o coronavírus atingiu o governo. A ministra da Igualdade, Irene Montero, comunicou que contraiu o coronavírus. A situação é mais complicada em Madrid, que tem quase a metade dos infectados. Essa semana, creches, escolas e universidades pararam de funcionar na capital do país. E hoje Madrid também fechou seus museus. Então, nesse momento, o Museu do Prado, por exemplo, que é o principal museu da cidade, está de portas fechadas. A determinação foi do Ministério da Cultura até que seja feito um novo aviso. E todas as competições esportivas, inclusive a Liga, que é o Campeonato Espanhol, foram suspensas. Hoje também a Catalunha, o País Vasco, a Galícia e Múrcia se juntaram a Madrid e vão fechar todos os centros educativos a partir desta sexta-feira por 14 dias. Barcelona, que é onde eu moro, está bem vazia. Eu estou em frente agora à Sagrada Família, o principal ponto turístico da cidade, e o movimento é muito pequeno. Com isso, é claro, o comércio e o turismo estão sofrendo as consequências. Ontem eu saí para gravar e conversei com um garçom no Passeio de Graça, que é uma das principais avenidas da cidade. Ele me falou que estão todos sentindo o movimento realmente diminuiu. Amigos que trabalham em hotéis dizem a mesma coisa. Agora a gente não sente um clima ruim por aqui, viu? Tá? É vazio, tem poucas pessoas circulando pelas ruas. As autoridades estão tomando essas medidas para conter o avanço do coronavírus, então vamos ter paciência, pensamento positivo, é claro, e esperar mais um pouquinho. Já na Inglaterra, a clicktuber Silvia Lourenço, do canal Lifestyle by Silvia Lourenço, fala sobre o pronunciamento do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que falou hoje sobre o coronavírus. Olá, Guto. Olá a todos que nos assistem no ClickTube News. Eu sou Silvia Lourenço, do canal Lifestyle, e falo para vocês aqui diretamente de Londres. Hoje nós passamos um dia bastante atípico, ansiosos, aguardando o pronunciamento do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro britânico, e ele falou sobre os próximos passos, sobre as diretrizes do governo para conter o coronavírus. Uma das primeiras coisas que eles anunciaram é que nós estamos numa fase de lei, que eles chamam, que é uma fase que ainda não está no pico, e essa fase de lei é uma fase onde a gente vai tentar prorrogar esse pico da doença. O sistema de saúde público ele já está abarrotado. Essa época do ano é uma época complicada porque tem muita gente doente por causa do inverno. Então, eles querem que o sistema de saúde tenha um fôlego para conseguir comportar e cuidar de todos os casos do coronavírus, né? Eles recomendam que a população, por exemplo, se você tiver algum sintoma, tiver os sintomas do coronavírus, que você se isole, não saia, fique dentro de casa por 7 dias, porque o vírus, os estudos dizem que ele contamina mais do dia 1 até o 4º dia, mais ou menos, né? Que ele é mais contaminante, digamos assim. Então, eles recomendam que a pessoa sentiu sintomas, fique em casa isolado durante 7 dias. As escolas não vão fechar. Os pais tinham uma expectativa que as escolas fechariam. As escolas não vão fechar porque eles dizem que não existem evidências científicas que as escolas fechadas contenham a contaminação. Acreditam que de 5 a 10 mil pessoas já estejam contaminadas no Reino Unido, e esperam que até 80% da população do Reino Unido possa ser contaminado pelo coronavírus. Uma das coisas que eles falaram, que me deixaram bastante impactada, é que muitas famílias, para se prepararem, porque muitas famílias vão perder seus entes queridos. Enfim, é isso, as notícias não são muito boas, mas é o que temos por aqui, e assim que tivermos novos números ou novas notícias, nós falamos de novo com vocês, tá? Guto, um abraço para todos. Até a próxima. Aqui no Brasil, escolas e universidades decidiram fechar depois de confirmados casos de coronavírus entre alunos, professores e funcionários ou até entre parentes dessas pessoas. Sobre isso, o Ministério da Saúde foi taxativo. Hoje não existe nenhuma orientação, determinação sobre fechamento de escolas. Isso vai se manter por muito tempo ou para sempre? Não sabemos. Vai depender da situação da circulação do vírus.
Vamos pegar um exemplo, uma sala de aula que tem um aluno que comprovadamente tem coronavírus. É plausível, é lógico, é racional que aquelas crianças daquela sala seja sugerida que não compareça na escola durante um determinado período. Isso não vai exigir o fechamento da escola como um todo, porque aconteceu um caso dentro de uma sala de aula e aquela sala de aula pode ser, digamos assim, isolada da escola. Outras mudanças se verificam mais no comportamento das pessoas. Por exemplo, aumento no consumo de produtos de higiene, de limpeza. Oi, Guto. Eu estou aqui no mercado na Zona Sul de São Paulo e não tem mais nada de álcool gel, não tem como comprar. Eu acabei de sair da farmácia, mas não pude gravar lá porque me pediram, né? Pediram para não gravar, mas não tem álcool gel e não tem máscara mais. Os funcionários me informaram que todo dia acaba cedinho e não conseguem fazer reposição. Chega a quantidade para o dia, mas acaba logo no início da manhã. E tem uma outra mudança que foi identificada pelos nossos clicktubers, Fernando César e Rosane Abreu, do canal Festas e Suas Histórias. Vamos ver. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal, estamos falando do Rio de Janeiro. Pois é, pessoal, aqui no Rio de Janeiro houve um aumento da preocupação porque foi diagnosticada uma contaminação aqui no estado. Aumentou a tensão, subiu, né, de 0 para 1 aqui na classificação da contaminação do vírus, mas nada que mudasse o comportamento das pessoas, não tem nada deixando de acontecer, não tem nada fechado. Tudo funcionando, os transportes públicos. Ontem aconteceu uma partida de futebol do Flamengo no Maracanã. Hoje o Vasco joga em São Januário, com portões abertos. Mas é sempre bom tomar cuidado, vamos seguir a recomendação das autoridades, principalmente no que diz respeito às aglomerações. A gente não vai deixar de ir a um casamento, a um aniversário, mas vamos evitar de dar as mãos, de dar beijinhos, ninguém vai ficar chateado, todo mundo sabe o motivo. Vamos dançar longe um dos outros, vamos cuidar uns dos outros. Esse é o nosso conteúdo de amanhã no nosso canal Festas e Suas Histórias, a partir de 5 horas da tarde no ClickTube. Assista aí. Até lá. Até lá, com você, Guto. No final da tarde, uma outra hashtag despontou e disparou entre os trending topics do Twitter. É uma postagem da celebridade digital, a influenciadora fitness Gabriela Pugliese, que gravou um vídeo dizendo que está com coronavírus. E aí, esperando ansiosamente o meu resultado dos exames que eu fiz, e deu positivo para coronavírus. Nem passar pela minha cabeça, eu realmente estava crente que era de bebida, de festa e tal, e realmente algumas pessoas do casamento, não tantas quanto divulgaram aí, muitas, enfim. Você está vendo aí, né? Os casos se multiplicam, a pandemia avança e a economia dá sinais claros de que está sentindo duramente o golpe do coronavírus. Os problemas hoje já vieram de longe. Bolsas asiáticas, europeias, falando aí de Japão, Hong Kong, Frankfurt, Londres, todas tiveram quedas fortes entre 3% e 5%. Papéis de companhias aéreas despencaram muito em função daquela medida de Donald Trump de suspender os voos entre a Europa e os Estados Unidos. E o caos foi lá se instalar no mercado financeiro americano. Os três principais índices, Nasdaq, S&P 500 e Dow Jones, já abriram com quedas fortes que se acentuaram até 7%, entrou o circuit breaker, parou tudo, o mercado voltou, caiu 8%, foi assim um dia bastante difícil. Aqui no Brasil, uma situação de pesadelo muito parecida com essa. Bovespa abriu, já foi logo despencando 10%, entrou o circuit breaker para parar tudo, voltou, caiu 15%, depois recuperou um pouquinho, mas mesmo assim fechou em praticamente 15% de queda, uma coisa que não acontecia em 22 anos. É bastante grave também a situação do mercado financeiro. Mas o dólar, esse sim, naquela gangorra que a gente menciona sempre, com a bolsa em queda, o dólar acabou subindo, furou pela primeira vez na história a barreira dos R$5. Depois recuperou um pouquinho, mas muito por conta da venda de papel que o Banco Central promoveu para segurar essas cotações. Enquanto isso, no Ministério da Economia, tudo zen, ou é para estar zen. Se não, vejamos. Ministro Paulo Guedes disse que a hora é de manter a serenidade. E ele fez uma menção à disputa entre Congresso e Executivo pelos recursos do orçamento impositivo. Ele falou que se buscou um entendimento para que 5 bilhões de reais
fossem para o enfrentamento ao coronavírus e para que outros 5 bi de reais também fosse integrado um fundo para dar conta dessa emergência. A solução definitiva para a pandemia do coronavírus é a vacina, para matar o vírus e interromper a contaminação. Um passo importante nesse sentido já foi dado quando se identificou a origem da contaminação, que é o mercado de animais vivos de Wuhan, na China. Mas até desenvolver a vacina, produzir em larga escala, como parece que o mundo vai precisar, vai levar tempo. De certo é que a informação precisa é fundamental nesse momento. E isso foi provado na China, que está conseguindo reduzir o número de novos casos. Por isso, a gente quer deixar um recado importante para encerrar essa edição do ClipTube News especial. Use as redes sociais para ajudar a conter a contaminação e não para espalhar o pânico. Replique aquelas mensagens, compartilhe aquelas mensagens que chegam até você a partir de fontes em que você confia. Pense bem, pense 2, 3, pense 10 vezes antes de reenviar um conteúdo suspeito, meio esquisitão. A melhor maneira de se precaver, de se prevenir, não só contra o coronavírus, é a informação bem fundamentada. Esse é um compromisso do ClipTube News com você. E não faz mal se você gosta de se divertir nas redes sociais. Afinal de contas, um sorriso pode ser sim também um importante remédio. Nós vamos encerrar assim a edição de hoje do ClipTube News, essa edição especial, com um personagem que marcou a história de várias gerações, só que até hoje continua mandando muito bem nas suas mensagens. Até mais. Obrigado, gente.